Fala aí, meus guris! Como vocês estão? Hoje tem continuação do nosso Protinho Oráculo. E, sendo bem sincero, acho que esse é um dos piores mundos que eu já criei pra reencarnar, mas fazer o quê, né? Então já deixa o like e se inscreve no canal porque isso ajuda demais a continuar a série. E, se puder, hypa o vídeo. Agora, pra quem quiser pular direto pra próxima parte, é a partir dos 28 minutos. Sem enrolação, vamos dar-lhe! Bernardo acordou antes do sol. Não porque queria, mas porque o corpo já não aceitava dormir mais do que aquilo. O chão de concreto da obra ainda guardava o frio da madrugada, mesmo com o cheiro pesado de tinta fresca grudado no ar. Ele se levantou devagar, alongando as costas com um estalo seco. Mais um dia, murmurou sem entusiasmo. Pegou a camiseta jogada sobre um balde vazio, vestiu sem se importar com as manchas antigas e saiu do cômodo improvisado que usava como dormitório. Não havia cama, só um pedaço de papelão dobrado e uma mochila velha no canto. Bernardo era pintor, ou melhor, fazia de tudo numa obra desde que pagassem. Trabalhava de dia, trabalhava à noite. Quando tinha serviço, dormia ali mesmo, economizando passagem, comida, tempo. Dinheiro nunca sobrava. As mãos estavam sempre manchadas de tinta por mais que esfregasse. A pele ardia com o sol, com o pó, com o cansaço acumulado de semanas sem descanso de verdade. Durante o dia, ninguém o notava. À noite, ninguém se lembrava dele. E quando alguma mulher aparecia, alguma moça rindo com amigas, passando perto da obra, ele já sabia, nem precisava tentar. As poucas vezes em que criou coragem, ouviu variações do mesmo sorriso constrangido, do mesmo olhar de pena. Você é legal, mas não faz meu tipo. Prefiro só amizade. Bernardo aprendeu a sorrir de volta. Aprendeu a fingir que não doía. Naquela noite, o estômago roncou mais alto que o cansaço. O dinheiro do dia tinha sido pouco, mas suficiente para algo simples. Um hambúrguer já tá bom. Saiu da obra com passos lentos, atravessando a rua em direção à lanchonete da esquina. O sinal estava fechado. Algumas pessoas esperavam na calçada oposta. Entre elas, um senhor mais velho, parado perto demais da rua. Bernardo notou o caminhão tarde demais. O som do motor veio alto, pesado. O sinal abriu, mas o caminhão não reduziu. Ei! Alguém gritou. O velho deu um passo à frente, confuso. Bernardo não pensou. Correu. Empurrou o senhor com força, sentindo o impacto seco do corpo contra o dele. O mundo pareceu girar por um segundo, e então veio o som. Metal, freios, um impacto brutal. O corpo de Bernardo foi lançado para o lado, o chão subindo rápido demais. A dor não veio de imediato, veio o frio. O céu acima estava estranho. As luzes da rua borradas, pessoas gritando, alguém chamando por ajuda. Ele tentou respirar, mas o ar não vinha direito. O senhor estava vivo, tremendo, mas vivo. Bernardo sorriu, mesmo com a boca cheia de sangue. Ainda bem, pensou. Enquanto a visão escurecia, uma única ideia atravessou sua mente. Crua, feia, sincera. Não sobre heroísmo, não sobre justiça, mas sobre tudo o que nunca viveu. Nunca foi desejado, nunca foi escolhido, nunca foi visto. Se tivesse só uma chance. Só uma. Não para ser bom, não para ser justo, mas para não morrer invisível outra vez. O som das sirenes ficou distante. E então, não houve mais nada. O silêncio veio primeiro. Não foi escuro, não foi claro, foi ausência. Bernardo tentou respirar por reflexo e percebeu que não precisava. Não havia ar entrando nos pulmões. Não havia pulmões. Mesmo assim, ele pensava: morri? A palavra não ecoou. Não houve som algum. Ainda assim, ele a ouviu como se o pensamento tivesse peso próprio. Não sentia dor. Também não sentia alívio. Era como estar acordado demais. As imagens da rua voltaram, quebradas. O caminhão, o impacto. O rosto assustado do velho. O gosto metálico na boca. Salvei alguém, pensou. Que piada! Se aquilo fosse o fim, não parecia recompensa nenhuma. Bernardo sentiu algo estranho. Não um toque, mas a sensação de estar sendo observado. Não por olhos, por algo mais amplo, mais distante. Memórias começaram a surgir, uma após a outra, sem ordem. As obras, as noites dormindo no chão, os risos que nunca foram para ele, os não, sempre os não. Ele fechou os olhos, mesmo sem saber se ainda os tinha. Se isso aqui for tudo, pensou, é sacanagem. A frustração cresceu, não como raiva explosiva, mas como algo denso, antigo, acumulado. Ele não queria ser herói, não queria medalha, não queria agradecimento, só não queria que a vida acabasse daquele jeito. Eu trabalhava mais do que qualquer um, aguentava mais do que qualquer um, as palavras vinham sem som, mas com força. E mesmo assim, nada. Algo no vazio pareceu reagir. Não houve voz, não houve figura divina, mas o espaço ao redor pareceu se reorganizar. Fragmentos começaram a surgir na névoa. Não imagens claras, mas possibilidades. Cidades em chamas, bandeiras rasgadas, torres caindo, criaturas que não deveriam existir. Pessoas olhando para o céu, esperando respostas. Bernardo sentiu um arrepio que não vinha do corpo. Que porra é essa?
As cenas não vinham em sequência. Vinham como linhas sobrepostas, algumas se cruzando, outras se apagando antes de se formar por completo. Ele percebeu algo, instintivamente. Nenhuma daquelas coisas estava decidida. Algumas imagens desapareciam quando ele tentava focar. Outras surgiam quando ele desviava a atenção. Isso não é futuro, era diferente. Era como observar caminhos que podiam existir, mas ainda não existiam. Então é isso? Pensou. Vai me mostrar tudo o que eu nunca vou viver? O ressentimento voltou, mais forte. Pô, mas se eu tivesse outra chance... O pensamento não foi bonito, não foi nobre, foi cru. Eu não ia aceitar ser invisível de novo. Eu não ia aceitar passar fome, dormir no chão, ser ignorado. Eu ia viver, do meu jeito. O vazio pareceu afundar ao redor dele. As linhas se aproximaram. Por um instante, Bernardo sentiu algo parecido com medo. Não de morrer. Isso já tinha acontecido, mas de acordar em algo pior. Se for para recomeçar, pensou, e então que não seja igual. O cinza começou a se desfazer, puxando sua consciência como uma corrente silenciosa. Não houve luz no fim do túnel. Houve queda. E no fundo dela, algo o esperava. A primeira coisa que Bernardo sentiu foi o peso. Não o peso do corpo, mas o peso de estar dentro dele. O ar entrou nos pulmões de uma vez só, arrancando um engasgo seco de sua garganta. Ele se virou de lado instintivamente, sentindo o tecido macio da cama sob os dedos. O som saiu estranho. Mais baixo. Mais contido. Bernardo abriu os olhos. O teto não era concreto, nem madeira velha. Era pedra lisa, clara, cortada por símbolos que ele não reconhecia e que, estranhamente, pareciam familiares. Onde... Tentou falar. A voz era jovem, mas não era a dele. Ele se sentou devagar, o coração acelerado, a cabeça pesada como se tivesse passado dias acordado. O ambiente entrou em foco aos poucos. As velas, as tapeçarias, o cheiro suave de incenso misturado com algo metálico. Não era hospital. Não era sonho. Bernardo levou a mão ao rosto. A pele era lisa. Os dedos não tinham calos. Não havia tinta impregnada. Ele deslizou os dedos pelo cabelo, parou no meio do movimento. Verde? Levantou-se com cuidado, sentindo as pernas tremerem. Um espelho simples encostado na parede refletiu uma figura que ele não reconhecia. Jovem, pálido, cabelo verde, olhos de um cinza estranho quase metálico. Não sou eu. A memória veio de uma vez. O vazio, as linhas, a queda. Então, reencarnei. Não houve euforia, nem gratidão, apenas cautela. Bernardo fechou os olhos por um instante, e foi aí que sentiu. Algo deslizando por trás da visão. Não era imagem, não era som, era sobreposição. Quando abriu os olhos novamente, o mundo parecia o mesmo, mas ao mesmo tempo, não. Linhas finas, quase invisíveis, cruzavam o espaço como rachaduras no ar. Algumas eram estáveis, outras tremiam. Algumas se apagavam assim que ele tentava focar. Isso é... Ele deu um passo à frente. Uma linha à esquerda se dissolveu, outra surgiu, mais distante. Bernardo recuou instintivamente. Não é futuro, murmurou. São possibilidades. Ele não via o que ia acontecer. Via o que poderia ter acontecido. Ou ainda podia se algo mudasse. Antes que pudesse processar melhor, a porta do aposento se abriu. 2 homens entraram. Vestes cerimoniais. Expressões neutras demais. O oráculo despertou. Disse um deles sem emoção. Bernardo sentiu um arrepio. A palavra não combinava com o que ele sentia. Oráculo? O segundo homem se aproximou, observando-o como se fosse um objeto frágil. Não se levante demais. Seu corpo ainda é... instável. Instável. Bernardo entendeu rápido demais. Onde estou? Perguntou, medindo cada palavra. Os homens trocaram um olhar breve. Na capital, respondeu o primeiro. Você foi trazido há meses. Comprado, para ser mais exato. A palavra bateu como um soco. Comprado? Oráculos não nascem apenas do destino. Continuou o homem. Alguns são adquiridos. Bernardo sentiu o estômago revirar. Memórias que não eram dele começaram a surgir, fragmentadas. Testes, previsões falhas, relatórios ignorados, olhares de desprezo. Suas leituras nunca coincidiram com as oficiais, disse o segundo, direto. Por isso ficou desacordado tanto tempo. Alguns diziam que era fingimento. Bernardo entendeu. O corpo em que reencarnou já era considerado um erro. Então por que ainda estou aqui? Perguntou. O primeiro homem sorriu, sem calor algum. Porque mesmo previsões erradas servem para alguma coisa. Silêncio. E porque, até prova em contrário, completou, você ainda é oficialmente um oráculo. Bernardo baixou o olhar, sentindo as linhas ao redor vibrarem levemente. Ele não tinha poder, não tinha status, não tinha confiança, só tinha algo que ninguém ali compreendia. E se descobrissem... Bernardo respirou fundo. Entendi, não era começo de uma nova vida.
Era o início de uma sobrevivência muito mais perigosa. Bernardo foi conduzido até a sala sem algemas, mas isso não significava confiança. Os passos ecoavam baixos no corredor de pedra, sempre acompanhados por alguém atrás dele. Não era escolta armada, era vigilância. A porta se fechou às suas costas com um som seco. "Fique à vontade", disse um dos homens apontando para a mesa. "Hoje será simples." Bernardo não respondeu de imediato. Aproximou-se devagar, sentindo as linhas se tornarem mais densas conforme chegava ao centro da sala. Algo ali puxava sua atenção. Sobre a mesa, um mapa aberto mostrava várias regiões do reino. Pequenas marcas indicavam cidades, rotas, fortalezas. "O que querem que eu veja?" perguntou. "A mesma coisa que os outros", respondeu o observador. "Um relatório foi feito esta manhã." Bernardo sentiu o corpo reagir antes mesmo de pensar. As linhas surgiram, não como antes dispersas, mas concentradas em um ponto específico do mapa, uma cidade costeira. O nome estava escrito em letras pequenas, mas claras. Bernardo estreitou os olhos. As linhas ali eram instáveis, muitas, sobrepostas. Algumas se partiam antes de se formar, outras surgiam e desapareciam rápido demais. "Isso..." murmurou. "Viu algo?" perguntou o homem, seco. Bernardo respirou fundo. Se dissesse o que via, entraria em conflito direto com os registros oficiais. Se mentisse, talvez sobrevivesse. Por enquanto. "O que os outros oráculos disseram?" perguntou. O observador franziu a testa. "Você não está aqui para fazer perguntas." Bernardo assentiu levemente. "Então anotem isso." Ele tocou o mapa com 2 dedos. "Essa cidade não vai sofrer ataque hoje." O homem arqueou a sobrancelha. Todos os oráculos oficiais indicaram um ataque costeiro iminente. Piratas, talvez algo pior. Bernardo sentiu um peso no peito. As linhas que ele via não mostravam ataque hoje. Mostravam outra coisa. Hoje não. Repetiu com cuidado. "Pelo menos, não da forma esperada." Silêncio. Um dos observadores começou a escrever. "Está afirmando que todos os outros erraram?" Bernardo retirou a mão do mapa. "Estou afirmando o que vejo. Nada mais." Os homens trocaram olhares. "Muito bem", disse o primeiro. "Seu relatório será anexado como... divergente." Divergente? Bernardo entendeu o significado real da palavra ali. Descartável. Horas depois, ele foi levado de volta aos aposentos. A cidade seguiu sua rotina. Navios entraram no porto. Guardas permaneceram alertas. Canhões não dispararam. O ataque não aconteceu. Os registros oficiais falharam. Bernardo foi chamado novamente ao anoitecer. Desta vez, havia mais pessoas na sala. "O ataque não ocorreu", disse alguém irritado. "Como explica isso?" Bernardo manteve a postura. "As linhas mudaram antes do amanhecer." "Mudaram por quê?" Ele hesitou. Se dissesse a verdade, pareceria absurdo. Porque alguém decidiu não atacar. Silêncio pesado. "Isso é conveniente demais", retrucou outro. Bernardo sentiu algo diferente então. As linhas se rearranjavam. A cidade costeira estava segura hoje, mas algo se formava logo depois. Algo pior. Ele engoliu em seco. "Anotem isso também", disse sem levantar a voz. "O ataque não foi cancelado. Foi adiado." "Para quando?" Bernardo fechou os olhos por um segundo. As linhas tremiam. "Em breve. E não virá do mar." O silêncio que se seguiu não foi de descrença, foi de desconforto, porque, pela primeira vez, o erro dos outros não tinha explicação simples, e o dele não parecia mentira. O silêncio naquela sala era diferente. Não era o silêncio da dúvida, era o silêncio de quem não gostou de estar errado. Bernardo permaneceu de pé, as mãos relaxadas ao lado do corpo. Não demonstrava ansiedade, não demonstrava vitória. Isso incomodava. "Você entende a posição em que nos colocou?" disse o supervisor mais velho, quebrando o silêncio. Bernardo inclinou levemente a cabeça. "Entendo. Os outros oráculos falharam", continuou o homem. "E você... não." Bernardo não respondeu. As linhas ao redor da mesa estavam mais agitadas do que antes. Algumas se estendiam para fora da sala, outras se desfaziam antes de alcançar as paredes. Ele percebeu algo importante. O futuro já estava reagindo àquela conversa. "Não vamos anunciar isso", disse o registrador, seco. Oficialmente, o ataque foi um falso alarme. Bernardo assentiu de novo. Era o esperado. "Sua previsão será arquivada como... coincidência", completou o supervisor. Coincidência. Uma palavra conveniente. Bernardo sentiu um leve alívio, que desapareceu rápido demais. As linhas começaram a se reorganizar. Dessa vez, não apontavam para a cidade costeira. Apontavam para dentro da própria capital. "Há algo mais", disse Bernardo antes que pudesse se conter. Os 2 homens ergueram o olhar ao mesmo tempo. "Mais o quê?" perguntou o registrador. Bernardo hesitou. Não por medo de errar, mas por saber que dizer isso criaria movimento. "O problema não foi o ataque cancelado", disse, escolhendo cada palavra. "Foi a decisão que o evitou?" "Seja claro." Bernardo respirou fundo. Alguém interferiu, e essa interferência abriu outras possibilidades. "Que tipo de possibilidades?" As linhas tremiam. Algumas eram curtas, outras longas demais. "Conflito interno", respondeu. "Não hoje, não amanhã, mas em breve." O supervisor cruzou os braços. "Está nos dizendo que evitar um ataque externo criou instabilidade interna?" Bernardo levantou o olhar. "Estou dizendo que o futuro não gosta de ser empurrado." Silêncio. Não houve risada.
Não houve descrença aberta, só desconforto. Isso não estará no relatório, disse o supervisor por fim. Bernardo assentiu. Não deveria mesmo. A reunião terminou sem cerimônia. Quando Bernardo saiu da sala, sentiu o peso real da situação. Ele não tinha ganhado confiança, tinha ganhado atenção. E atenção, naquele lugar, era mais perigosa do que desconfiança. Enquanto caminhava pelo corredor, as linhas se estendiam à frente, fracas, instáveis, mas presentes. Não o suficiente para prever, suficientes para avisar. Ele não estava mais sendo observado como erro, estava começando a ser observado como variável. Bernardo parou junto à balaustrada de pedra. De lá de cima, a capital parecia tranquila demais. Pessoas indo e vindo, mercadores negociando, guardas trocando turnos, nada indicava que o futuro daquele lugar estava sempre à beira do colapso. Você já sabe, imagino, disse o supervisor sem olhar para ele. Bernardo manteve o olhar adiante. Sei do quê? O homem respirou fundo. Que oráculos não são protegidos? Nunca foram. Bernardo sentiu as linhas se moverem, não violentamente, mas como algo antigo, acordando. Oráculos são recursos, continuou o homem, e recursos valiosos atraem interesse. Interesse de quem? Perguntou Bernardo, já sabendo a resposta. O supervisor apoiou as mãos na pedra fria. Da elite. De casas nobres rivais. De piratas que pagam fortunas por previsões antecipadas. De bandidos que querem fugir de cercos antes que eles aconteçam. Ele fez uma pausa curta. E de coisas piores. Bernardo fechou os olhos por um instante. As linhas surgiram. Viu um homem acorrentado em um porão. Viu símbolos queimados na pele. Viu um navio mudando de rota minutos antes de uma emboscada. Viu um corpo jogado no mar, ainda respirando. Existem recompensas, disse o supervisor. Não oficiais, mas conhecidas. Por oráculos vivos? Perguntou Bernardo. Vivos, quebrados ou silenciosos? Respondeu o homem. Depende do comprador. Bernardo abriu os olhos. E os monstros? O supervisor virou o rosto, surpreso por ele tocar no assunto. Alguns não caçam ouro, disse com a voz mais baixa. Caçam conhecimento. As linhas se tornaram mais escuras em certos pontos. Criaturas que não atacavam cidades. Esperavam previsões. Demônios que se moviam apenas depois de certas decisões humanas. Vampiros que escolhiam noites específicas porque alguém lhes disse quando seria seguro. Nem todos os desastres são naturais, concluiu o homem. Muitos são oportunos. Bernardo sentiu o peso real da posição que ocupava. Ele não era apenas observado, era desejado. Por isso você não anda sozinho, continuou o supervisor. Por isso seus passos são registrados. Por isso, ele parou. Por isso sua existência não pode ser pública demais. Bernardo finalmente olhou para ele. E se alguém decidir me vender? O supervisor sustentou o olhar. Então espero que você veja isso antes de acontecer. Silêncio. O vento passou pelo corredor alto, balançando levemente as bandeiras. Bernardo voltou a olhar para a cidade. As linhas estavam mais densas agora. Não apontavam para um evento específico. Apontavam para caçadores. Pessoas que ainda não sabiam que o procurariam. Criaturas que ainda não tinham recebido ordens. Navios que ainda não haviam sido pagos. O futuro não vinha correndo. Ele vinha negociando. Bernardo respirou fundo. Não havia heroísmo ali, nem glória. Apenas a constatação simples e cruel. Ver o futuro não tornava ninguém especial. Tornava alguém valioso demais para viver em paz. Bernardo percebeu a mudança antes que alguém lhe dissesse qualquer coisa. Os corredores estavam mais silenciosos. Os passos dos guardas mais frequentes. Os olhares mais longos. Ele não era mais apenas observado. Estava sendo calculado. O senhor não sairá hoje, disse o mensageiro, mantendo os olhos baixos. Bernardo assentiu. Ordem de quem? De vários lugares. Respondeu o homem depois de um segundo de hesitação. Isso era a resposta suficiente. Quando ficou sozinho, Bernardo sentou-se à mesa de madeira escura. Não havia mapas ali, nem pergaminhos, apenas uma superfície limpa e a sensação incômoda de que algo estava fora de lugar. Ele fechou os olhos. As linhas vieram mais pesadas do que nunca. Não apontavam para uma cidade, nem para um exército. Apontavam para pessoas. Um nobre escrevendo uma carta e depois queimando metade dela. Um capitão pirata mudando a rota por pura intuição. Um mercador pagando demais por uma informação que ainda não existia. E algo mais. Algo que não tinha forma humana. As linhas se dobravam quando tocavam esse ponto. Como se o futuro evitasse olhar para ele diretamente. Bernardo sentiu um frio subir pela espinha. Então é assim... murmurou. Ele entendeu naquele momento. Oráculos não eram caçados apenas porque previam o futuro. Eram caçados porque interferiam na cadeia de decisões. E quanto mais cedo alguém interferia, menos espaço o mundo tinha para se ajustar. Um toque na porta. Entre! O mensageiro voltou, acompanhado por outro homem, este usando um anel que Bernardo reconheceu. Símbolo de casas nobres que não apareciam em reuniões públicas. Apenas uma informação, disse o homem educado demais. Algo que o senhor deveria saber. Bernardo manteve o olhar neutro. Existem rumores, continuou ele. De que recompensas estão sendo oferecidas? Recompensas por quê?
Perguntou Bernardo. O homem sorriu tenso. Por previsões melhores do que as oficiais. Bernardo não reagiu. Não oficiais, corrigiu o homem. Discretas. Silêncio. Algumas vêm de fora do reino, completou. Outras não são humanas. As linhas estremeceram. Bernardo viu por um instante uma mão coberta por símbolos antigos segurando uma moeda negra. Viu um contrato sendo assinado com sangue que não era vermelho. Viu um nome sendo pronunciado e depois apagado antes de ecoar. Não estão procurando um oráculo, disse Bernardo calmamente. Estão procurando uma vantagem. O homem inclinou a cabeça. Exatamente. Quando eles saíram, Bernardo permaneceu imóvel por longos minutos. Ele não tinha feito nada grandioso. Não tinha salvado cidades, não tinha mudado guerras. Ainda assim, o futuro já estava sendo leiloado ao redor dele. Bernardo encostou as costas na cadeira, sentindo o peso real da situação. Ele não precisava ser o melhor oráculo, bastava ser o único que chegava cedo demais. E isso, naquele mundo, era motivo suficiente para virar caça. Bernardo sentiu o desvio antes de ver a rua. Não era uma linha clara, era uma ausência. Algo que deveria estar ali, não estava. Ele diminuiu o passo. O som da capital parecia distante demais para aquela hora. Nenhuma conversa, nenhum riso, apenas o eco dos próprios passos contra a pedra. Não era para eu passar por aqui, pensou. As linhas começaram a surgir, fracas, espalhadas. Algumas apontavam para frente, outras se desfaziam assim que ele tentava segui-las. Uma delas, no entanto, era diferente. Curta, direta, e terminava logo atrás dele. Bernardo parou. Se está esperando, já perdeu tempo, disse sem se virar. O silêncio respondeu primeiro. Depois, passos. Não se vire, disse uma voz grave. Não precisa. Bernardo manteve as mãos visíveis. Não costumo sair sem escolta, comentou. Hoje você saiu, respondeu o homem. E isso facilitou as coisas. As linhas se apertaram. Bernardo viu possibilidades rápidas demais para organizar. Um golpe nas costas, uma lâmina no pescoço, correntes, um saco jogado sobre a cabeça e uma linha em que ele simplesmente não voltava. Quem te mandou? Perguntou Bernardo. O homem riu baixo. Você ficaria surpreso. Acredito que não. O caçador deu um passo à frente. Você vale mais vivo, disse. Mas não muito mais. Bernardo fechou os olhos por um instante. Não para prever, para escolher. Quando abriu novamente, deu um passo para o lado. Não por instinto, mas porque uma linha curta indicava que aquele movimento ainda não tinha sido tentado. A lâmina passou onde ele estava um segundo antes. Bernardo sentiu o vento frio cortar o rosto. Interessante, murmurou o caçador. Bernardo não correu. Correr criaria linhas longas demais. Ele caminhou rápido, virando em um beco estreito. O chão irregular quase o fez tropeçar, o corpo ainda fraco reclamando do esforço. Atrás dele, o caçador seguia sem pressa. Você não tem guarda hoje, disse o homem. Nem proteção mágica visível. Bernardo encostou a mão na parede fria do beco. As linhas ali eram um caos. Algumas terminavam em sangue, outras em silêncio. Uma em testemunhas. Ele respirou fundo e saiu do beco para uma rua lateral mais larga. Dois guardas apareceram no fim da via, conversando distraídos. O caçador parou. Bernardo não se virou. Não foi o melhor dia para caçar, disse. O homem recuou um passo. Não foi o último. Quando o caçador desapareceu entre as sombras, Bernardo sentiu as pernas fraquejarem por um instante. Apoiado na parede, respirou fundo até o coração desacelerar. As linhas se dissiparam aos poucos. A cidade voltou a fazer barulho. Nada tinha acontecido oficialmente. E isso era o mais preocupante. Bernardo entendeu algo simples e definitivo naquela noite. As recompensas já estavam circulando. E nem os mais pacientes pretendiam esperar. Bernardo percebeu antes que fosse avisado. Os guardas haviam dobrado, não em número, em atenção. Cada passo dele era acompanhado por olhos atentos demais. Nenhuma conversa casual, nenhum desvio de olhar. Oráculo. Chamou uma voz atrás dele. Bernardo se virou. Ela estava encostada na parede, braços cruzados, postura relaxada demais para alguém em serviço. O casaco escuro absorvia a pouca luz do corredor e a mecha roxa caía sobre o rosto sem que ela se importasse em afastá-la. Você anda sozinho demais, disse Raven. A voz era baixa, controlada, sem ameaça direta. Bernardo a observou por um segundo a mais do que deveria. As linhas ao redor dela eram estranhas, curtas, firmes, difíceis de atravessar. Não lembro de pedir escolta, respondeu. Raven deu de ombros. Não pediu. Disse. Foi decidido. Bernardo sentiu o peso da palavra. Decidido por quem, exatamente, não precisava perguntar. A tentativa de ontem à noite não foi registrada oficialmente, continuou ela, mas foi notada. Imagino que sim. Raven se afastou da parede e começou a caminhar, esperando que ele a acompanhasse. Bernardo seguiu. A partir de agora, você não sai da ala oracular sem alguém comigo, disse ela. Normalmente sou eu. Normalmente? Quando eu estiver ocupada, será alguém pior. Bernardo quase sorriu. Quase. Isso é proteção ou contenção? Raven parou de andar e o encarou.
Por um instante curto demais para chamar atenção, algo passou pelo olhar dela. Avaliação. As duas coisas, respondeu. As linhas ao redor dele se reorganizaram levemente. Não para indicar perigo imediato, mas para marcar limites. Não confunda isso com confiança, acrescentou ela. Se alguém tentar levá-lo à força, eu intervenho. E se alguém dentro da corte decidir o mesmo? Raven voltou a andar. Então eu recebo ordens diferentes. Resposta honesta. Rara. Bernardo assentiu. Não havia ilusão ali. Quando chegaram ao final do corredor, Raven parou outra vez. Só para deixar claro, disse sem olhar para ele. Não estou aqui porque acredito em você. Bernardo inclinou a cabeça. Então estamos em igualdade. Ela finalmente o encarou de lado. Não. Corrigiu. Eu estou aqui porque, se você cair nas mãos erradas, o mundo fica mais instável. Silêncio. Instabilidade demais sempre cobra o preço de alguém. Concluiu. Bernardo observou as linhas à frente. Pela primeira vez desde que acordara naquele mundo, havia algo constante ao seu lado. Não como aliada, não como amiga, mas como muralha móvel. E isso deixava uma coisa clara. Ele não estava mais apenas sendo caçado. Estava sendo protegido para continuar sendo útil. A presença de Raven mudou o ritmo das coisas. Não houve anúncio oficial, não houve ordem lida em voz alta. Apenas aconteceu. Bernardo atravessava o pátio quando percebeu que os guardas já não se moviam do mesmo jeito. Não olhavam mais para ele, olhavam para ela. Raven caminhava alguns passos atrás, distância calculada. Não parecia escolta, parecia parte do cenário. Você não fala muito, comentou Bernardo sem virar o rosto. Falar não impede lâminas, respondeu ela simples. As linhas ao redor estavam mais curtas naquele espaço. Não por segurança absoluta, mas porque menos coisas podiam acontecer ali. Isso vai ser assim todo dia? Perguntou ele. Enquanto houver interesse, disse Raven. E ele só cresce. Bernardo assentiu. Não havia ressentimento na resposta, só constatação. Eles pararam próximos a uma fonte de pedra seca, sem água. Um ornamento antigo, mantido mais por tradição do que por utilidade. Ontem à noite você escolheu bem, disse Raven, depois de alguns segundos. Bernardo ergueu o olhar. Não tive muitas opções. Teve, corrigiu ela. Mas escolheu a que gerava menos linhas longas. Bernardo ficou em silêncio. Ela percebeu. Você não prevê como os outros, continuou Raven. Não tenta forçar o futuro. Forçar dá errado, respondeu ele. Raven inclinou levemente a cabeça. Dá, e costuma matar quem tenta. O vento passou pelo pátio, balançando as bandeiras acima. Nenhum sinal de perigo imediato, nenhuma urgência. Era isso que tornava tudo mais pesado. Você não confia em mim, disse Bernardo. Não, respondeu ela sem hesitar. Mas me protege, porque o risco não é você, disse Raven. É o que acontece se você desaparecer. Bernardo observou as linhas além do pátio. Algumas apontavam para fora da capital. Outras se desfaziam antes de ganhar forma. Então agora eu aprendo a viver assim, disse. Aprende, confirmou Raven. Ou não vive, eles retomaram a caminhada. Nenhum deles parecia com pressa. A rotina não tinha se tornado segura. Tinha se tornado controlada. E naquele mundo, isso era o mais próximo de estabilidade que um oráculo podia ter. Bernardo percebeu o cansaço quando sentou. Não era físico. Era algo mais profundo. Como se cada decisão pequena deixasse um resíduo que não desaparecia. O escriba deslizou um mapa sobre a mesa. Região Norte, disse, sem levantar os olhos. Atividade irregular. Bernardo observou. As linhas surgiram de imediato, mas não com clareza. Eram fragmentadas, curtas, se cruzando sem formar um caminho dominante. Não é invasão, disse Bernardo, após alguns segundos. O escriba parou de escrever. Então o relatório oficial está errado? Bernardo inclinou a cabeça. Está incompleto. Raven se moveu levemente atrás dele, ajustando a posição para ter visão da porta e das janelas ao mesmo tempo. O que falta? Perguntou ela. Bernardo fechou os olhos por um instante. As linhas se reorganizaram. Viu um destacamento avançando cedo demais. Viu ordens contraditórias. Viu um comandante tentando evitar um erro e criando outro. Vão reagir antes do necessário, disse Bernardo. E isso vai gerar baixas que não precisariam existir. O escriba retomou a escrita, agora mais devagar. Quantas? Perguntou, quase sem emoção. Bernardo hesitou. Não porque não via, mas porque ver não significava poder impedir. Algumas dezenas, respondeu. Silêncio. Raven não reagiu. Já estava acostumada a esse tipo de número. E se atrasarem a movimentação? Perguntou ela. Bernardo abriu os olhos. As linhas mudaram. Algumas desapareceram. Outras surgiram em lugares piores. Então perdem posição, disse. E a próxima decisão será ainda mais violenta. O escriba parou de novo. Então, não há opção segura. Bernardo assentiu. Não desta vez. O homem anotou aquilo com a mesma calma burocrática de quem registra clima ou impostos. Relatório final? Perguntou. Bernardo respirou fundo. Não recomendem ação imediata, disse. Apenas preparem-se para o erro. O escriba ergueu o olhar pela primeira vez.
Isso vai custar vidas. Bernardo sustentou o olhar. Sempre custa. Quando o escriba saiu, a sala ficou em silêncio. Raven quebrou-o depois de alguns segundos. Você podia ter dito menos. Menos teria sido mentira, respondeu Bernardo. E mais teria sido inútil. Raven observou o rosto dele por um momento mais longo do que o normal. Você está aprendendo rápido demais, disse. Bernardo apoiou as mãos na mesa. Não é aprendizado, respondeu. É adaptação. Ele sentia o peso disso agora. Não era sobre salvar todo mundo, era sobre reduzir danos. E mesmo assim, o custo nunca era zero. Raven virou-se em direção à porta. Vamos, disse. Ficar aqui não muda o que já foi decidido. Bernardo se levantou, sentindo o corpo reclamar levemente. Ao sair da sala, as linhas ao redor dele estavam mais finas do que antes. Não porque o futuro estivesse mais claro, mas porque ele estava escolhendo onde não mexer. E isso, naquele mundo, também era uma forma de poder. Bernardo não tinha pedido para descer até ali, mas as linhas tinham apontado, não como alerta, como ausência. Esse arquivo não é usado, comentou Raven, observando o corredor estreito. Já foi, respondeu Bernardo. As estantes estavam organizadas demais para um lugar esquecido. Nada parecia revirado, nada parecia roubado. Ainda assim, algo estava errado. Bernardo passou os dedos por um pergaminho antigo. O selo indicava previsões de décadas atrás. Ele fechou os olhos, as linhas surgiram e se desfizeram quase imediatamente. Estranho, murmurou. O quê? Perguntou Raven. Não consigo ver continuação, disse ele, como se parasse. Raven se aproximou de outra prateleira. Aqui, disse ela, um espaço vazio entre dois registros intactos, não rasgado, não queimado, apenas ausente. Bernardo sentiu um peso diferente no peito. Esses nomes, começou, folheando outro pergaminho. Estavam ativos quando esses registros foram feitos. E agora? Perguntou Raven. Bernardo balançou a cabeça. Não aparecem em lugar nenhum. Silêncio. Raven não era de reagir por impulso, mas algo no olhar dela mudou. Você está dizendo que oráculos desapareceram? Bernardo respirou fundo. Estou dizendo que eles deixaram de existir antes de se tornarem problema. As linhas tentaram se formar novamente. Falharam. Não havia futuro ali. Nem passado acessível. Apenas um corte limpo. Isso não é acidente, disse Raven, em voz baixa. Bernardo assentiu. Também não é recente. Eles ficaram ali por mais alguns segundos, cercados por registros que pareciam completos demais para serem confiáveis. Quando Bernardo se afastou da prateleira, sentiu algo que ainda não tinha sentido desde que chegara àquele mundo. Não medo imediato. Não ameaça clara, mas a certeza desconfortável de que alguém estava organizando o mundo, removendo peças específicas e deixando o resto acreditar que tudo seguia normal. Vamos sair, disse Raven. Bernardo concordou. Ao subir as escadas de volta à ala principal, as linhas começaram a reaparecer lentamente, mas algo tinha mudado. Algumas não voltaram. E Bernardo teve uma intuição silenciosa, pesada demais para virar pensamento completo. Talvez o perigo não fosse quem queria usá-lo, talvez fosse quem não queria oráculos nenhum. Depois do arquivo, o mundo pareceu mais quieto. Não no sentido comum. A capital ainda respirava, pessoas ainda andavam, decisões ainda eram tomadas. Mas algo havia desaparecido entre uma previsão e outra. Bernardo observava os mapas espalhados sobre a mesa. Pequenos selos marcavam regiões onde oráculos costumavam operar. Pontos antigos, alguns ativos há gerações. Ele fechou os olhos. As linhas surgiram, poucas. Onde antes havia sobreposição, agora havia espaço vazio. Eles não estão errando, disse Bernardo, quebrando o silêncio. Informem Raven. Eles não estão vendo. Raven se aproximou da mesa, apoiando uma mão no encosto da cadeira. Outros oráculos? Perguntou. Os que restam, respondeu ele. Estão cegos a certas rotas. As linhas não levavam mais a determinados eventos. Não porque esses eventos fossem improváveis, mas porque ninguém estava mais olhando para eles. Isso muda o equilíbrio, disse Raven. Já mudou, corrigiu Bernardo. Ele apontou para uma região distante no mapa, longe da capital. Aqui. Antes sempre havia previsões contraditórias. Agora, silêncio. Raven observou o ponto. E o que acontece quando ninguém prevê? Bernardo abriu os olhos. Decisões erradas passam despercebidas, disse. Movimentos pequenos crescem sem resistência. Conflitos amadurecem sem aviso. Raven ficou em silêncio por alguns segundos. Isso explica os relatórios atrasados, disse por fim. Tropas que se movem sem planejamento. Cultos que aparecem sem aviso. Monstros que mudam rotas. Bernardo assentiu. O mundo está ficando menos observado. As linhas começaram a se reorganizar lentamente, mas agora todas convergiam para menos pontos do que antes. Bernardo percebeu algo desconfortável. Raven disse com cuidado. Se isso continuar, você se torna mais valioso, completou ela. Ou mais perigoso, corrigiu ele. Raven sustentou o olhar dele. As duas coisas costumam andar juntas. O vento noturno entrou pela janela, apagando uma das velas. A chama morreu sem estalo, sem resistência. Bernardo observou o pavio escurecido. Se alguém está eliminando oráculos,
Disse lentamente. Não é para dominar o futuro. Raven franziu levemente o senho. É para deixá-lo solto. Bernardo assentiu. Um mundo sem previsões é mais fácil de empurrar. Silêncio. Nenhuma conclusão definitiva foi dita. Nenhuma ordem foi dada. Mas ambos entenderam o mesmo ponto essencial. Enquanto todos disputavam quem controlaria o futuro, alguém estava trabalhando para garantir que ninguém o visse. E naquele cenário, Bernardo não era apenas um recurso, era um obstáculo. O oficial terminou o relatório e permaneceu em silêncio. Não por respeito, por não saber o que mais dizer. Isso não estava nos registros, disse ele por fim. Nenhum alerta. Nenhuma previsão. Bernardo observou o mapa à frente. As marcas indicavam um vilarejo evacuado às pressas. Não destruído, não atacado, abandonado. Quando começaram a sair? Perguntou Bernardo. 2 dias atrás, respondeu o oficial. Primeiro algumas famílias, depois quase todos. Motivo? O homem hesitou. Medo, disse. Não de algo específico, só medo. Raven cruzou os braços. Medo não surge do nada. Bernardo fechou os olhos. As linhas apareceram fracas como traços feitos às pressas. Nenhuma conduzia a um evento claro. Nenhuma mostrava um ataque, uma criatura ou uma ordem externa. Eles não fugiram de algo que viram, disse Bernardo. Fugiram de algo que não conseguiram prever. O oficial engoliu em seco. Isso é possível? Bernardo abriu os olhos. Está se tornando comum. Ele passou o dedo pelo mapa, ligando pontos que antes nunca se conectavam. Quando previsões somem, continuou, as pessoas começam a interpretar qualquer ruído como ameaça, qualquer atraso como sinal de desastre. Raven inclinou a cabeça. O mundo entra em estado de alerta permanente, e alerta constante leva a decisões ruins, completou Bernardo. O oficial respirou fundo. Então, não houve ataque? Bernardo negou. Ainda não. Silêncio. Mas o vilarejo se foi, disse o homem com amargura. Bernardo não respondeu de imediato. Isso é o custo, disse por fim. Não de errar previsões, mas de não tê-las. O oficial assentiu, embora não parecesse convencido. Recolheu os pergaminhos e saiu, deixando a sala novamente em silêncio. Raven observou Bernardo por alguns segundos. Antes, o mundo reagia ao futuro, disse ela. Agora reage à ausência dele. Bernardo apoiou as mãos na mesa. É mais difícil corrigir, respondeu. Porque ninguém sabe onde começou. As linhas ao redor dele tentaram se formar outra vez. Algumas apontavam para rotas comerciais interrompidas, outras para decisões políticas tomadas cedo demais. Nada explosivo, nada heróico, apenas erosão. Bernardo sentiu algo pesado se acomodar no fundo do peito. Se isso continuar, começou, não haverá um grande colapso, completou Raven. Haverá muitos pequenos. Bernardo assentiu. E ninguém vai saber a quem culpar. Eles ficaram ali olhando o mapa por mais alguns minutos enquanto a luz da manhã avançava lentamente pela sala. O mundo não estava acabando. Estava apenas aprendendo a andar, sem olhar para frente. Bernardo percebeu o limite quando tentou focar, e não conseguiu. As linhas surgiram por reflexo, como sempre, mas desta vez não se organizaram. Ficaram sobrepostas, vibrando levemente, como se o mundo estivesse fora de sintonia. Ele levou a mão à testa. Não era dor aguda, era pressão. Como se algo estivesse tentando ocupar espaço demais dentro da cabeça. Você forçou, disse Raven, sem levantar a voz. Bernardo respirou fundo, encostando as costas na parede fria. Não forcei, respondeu. Só... Não parei. Raven se levantou e aproximou-se alguns passos. Não tocou nele. Dá no mesmo. As linhas tentaram se formar de novo. Falharam. Bernardo sentiu um leve enjoo, rápido, controlável, mas novo. Antes, murmurou. Elas vinham sozinhas. Raven observou o rosto dele com atenção clínica. Antes você era um entre muitos, disse. Agora o mundo está passando mais coisa por você. Bernardo fechou os olhos. Por um instante, não viu futuro nenhum. E isso o assustou mais do que qualquer previsão ruim. Então esse é o limite, disse ele, baixo. Não, respondeu Raven. É o aviso. Silêncio. Bernardo se sentou na cama, o corpo finalmente cedendo. O cansaço não parecia proporcional ao esforço físico do dia. Era algo mais profundo, acumulativo. Se continuar assim, começou. Você não cai morto, disse Raven, mas começa a errar. Bernardo abriu os olhos. Errar como? Raven sustentou o olhar. Ver linhas atrasadas. Confundir possibilidades. Acreditar que algo ainda pode ser evitado. Quando já passou do ponto. Bernardo engoliu em seco. Esse tipo de erro não matava só ele. Então eu tenho que escolher quando olhar, disse. Raven assentiu. E quando não olhar? Ele apoiou os cotovelos nos joelhos, respirando devagar até a pressão diminuir um pouco. As linhas começaram a voltar. Poucas, fracas, toleráveis. Isso explica o silêncio, disse Bernardo. Não é só o mundo ficando cego. É você ficando sobrecarregado, completou Raven. O sol começava a baixar, tingindo a luz da janela de laranja pálido. Bernardo observou a cidade lá fora. Se eu for o último, disse sem terminar a frase. Raven não respondeu de imediato.
Então o custo vai ser sempre pago por você primeiro, disse por fim. Bernardo assentiu lentamente. Não havia dramatização na constatação, só aceitação. O futuro não estava ficando mais difícil de ver. Ele estava ficando pesado demais para caber em um só corpo. Bernardo subiu até o terraço sem olhar para frente. Não porque estivesse distraído, mas porque não queria ver. As linhas ainda estavam lá, sempre estavam. A diferença agora era a escolha. Você não olhou hoje, disse Raven sem virar o rosto. Bernardo se apoiou no parapeito, sentindo a pedra gelada sob as mãos. Olhei o suficiente. Raven assentiu levemente. A capital passou ilesa. Bernardo fechou os olhos por um instante. Ele poderia confirmar. Poderia seguir as linhas até o fim da noite. Não fez. E o norte? Perguntou. Sem movimentação crítica, respondeu Raven. Pelo menos nada visível. Bernardo respirou fundo. Esse nada visível agora tinha peso. Antes eu teria verificado, disse. E hoje eu confio no silêncio. Raven virou o rosto pela primeira vez. Isso é novo. É necessário. O vento noturno passou pelo terraço, trazendo sons distantes da cidade. Nada indicava crise, nada indicava urgência. Ainda assim, Bernardo sentiu a tensão de não saber. Se eu olhar para tudo, disse devagar. E eu começo a errar. Raven observou o perfil dele. E se não olhar? Bernardo demorou a responder. Alguém paga o preço. Disse por fim. Silêncio. A diferença agora, continuou ele, é que eu escolho quem pode pagar. Raven não contestou. Essa escolha não o tornava melhor, nem mais forte, apenas mais consciente. Bernardo olhou para o céu estrelado. As linhas não subiam até ali, o futuro continuava existindo, mesmo quando ele não o observava. E talvez pela primeira vez desde que acordara naquele mundo, Bernardo entendeu. Ver tudo não era poder. Saber quando parar era sobrevivência. O vilarejo do leste foi abandonado, disse o oficial, direto demais para ser educado. Isso gerou prejuízo. Bernardo não respondeu de imediato. Observou o homem, depois o mapa à mesa, depois o silêncio ao redor. Não houve ataque, continuou o oficial. Nenhuma criatura, nenhuma invasão. Eu sei, respondeu Bernardo. Então por que não previu o pânico? Bernardo inclinou levemente a cabeça. Porque pânico não é evento, disse. É consequência. O oficial franziu o senho. Está dizendo que não era sua responsabilidade? Bernardo apoiou as mãos na mesa. Estou dizendo que nem todo o erro do mundo é meu. Silêncio. Raven se manteve imóvel, mas atenta. Você é o único oráculo funcional neste momento, insistiu o oficial. Espera-se mais de você. Bernardo sentiu as linhas tentarem se formar. Ele não seguiu. Esperar não muda a realidade, disse. E me usar como substituto para decisões ruins não vai evitar o próximo erro. O oficial respirou fundo. Então você vai escolher o que prever? Bernardo sustentou o olhar. Já escolho, respondeu. Desde que comecei a errar menos do que vocês. O ar da sala ficou pesado. Isso é insubordinação, disse o homem. Bernardo deu de ombros. Chame como quiser, disse. Mas se querem um mundo sem falhas, não deveriam ter deixado todos os outros oráculos desaparecerem. Raven percebeu o momento exato em que o jogo mudou. Bernardo não estava mais tentando explicar, estava delimitando. A partir de agora, continuou ele, eu não vou prever pânico coletivo, boatos ou decisões mal comunicadas. Se quiserem evitar isso, resolvam como governantes. O oficial fechou o punho. E se isso custar mais vilarejos? Bernardo respondeu sem elevar a voz. Então o custo não será meu. Silêncio longo. Nenhuma punição foi dita, nenhuma ordem foi dada, mas algo havia sido estabelecido. Quando saíram da sala, Raven caminhou ao lado dele. Você sabe que isso vai te isolar ainda mais, disse ela. Bernardo assentiu. Melhor isolado do que esgotado. Raven o observou por um segundo a mais. Você está mudando. Bernardo olhou para frente. Não, disse. Só parei de fingir que isso é altruísmo. Eles seguiram pelo corredor. O mundo ainda precisava dele. Mas pela primeira vez, Bernardo deixou claro, ele não devia o futuro a ninguém. Bernardo percebeu a mudança antes que alguém o confrontasse. Era sutil. Conversas que cessavam quando ele passava. Mensageiros que demoravam a entregar relatórios. Decisões sendo tomadas sem consultá-lo. Eles não gostaram, disse Raven em voz baixa enquanto caminhavam. Bernardo assentiu. Não esperava que gostassem. As linhas ao redor estavam diferentes, não mais tensas, mas fragmentadas, como se o mundo estivesse tentando seguir, evitando ele. Estão testando, continuou Raven, para ver o que acontece se te ignorarem. Bernardo parou por um instante. E o que acontece? Raven observou o corredor à frente. Coisas pequenas dão errado, disse. Não o suficiente para gerar crise, mas o bastante para incomodar. Bernardo fechou os olhos. As linhas surgiram. Poucas, imprecisas. Um carregamento atrasado, um acordo mal interpretado. Uma patrulha deslocada cedo demais. Nada fatal, ainda. Eles querem provar que não precisam de você, disse Bernardo. E você? Perguntou Raven. Bernardo abriu os olhos. Quero ver até onde vão. Raven o encarou por um instante mais longo. Isso pode custar vidas. Já custa, respondeu ele.
A diferença é que agora não estou pagando sozinho. O silêncio que se seguiu não foi confortável. Bernardo voltou a andar. Se eu voltar atrás agora, continuou, isso vira chantagem permanente. Raven assentiu. Você sabe jogar esse jogo? Não, corrigiu Bernardo. Estou aprendendo a não jogar. Eles atravessaram o corredor até uma janela aberta. Lá fora, a cidade seguia viva. Pessoas comprando, vendendo, discutindo, rindo. Nenhuma delas sabia que decisões estavam sendo adiadas propositalmente só para testar um homem. O mundo não gosta de limites, disse Raven. Bernardo observou a rua por alguns segundos. Eu também não, respondeu. Mas gosto menos ainda de ser usado até quebrar. As linhas se reorganizaram lentamente. Algumas se afastaram dele, outras começaram a convergir de forma diferente, não como pedido, como necessidade. Bernardo sentiu algo raro desde que chegara àquele mundo. Não alívio, não controle, mas equilíbrio instável. E entendeu que aquela fase não era sobre prever o futuro, era sobre ensinar o mundo que ele não estava disponível o tempo todo. O convite não veio por ordem escrita, veio por conveniência. Bernardo entrou na sala e percebeu de imediato o detalhe mais importante. Não havia guardas à porta. Não porque não fossem necessários, mas porque ninguém queria registro. O homem sentado à mesa se levantou. Agradeço por aceitar, disse com um leve sorriso. Bernardo não respondeu. Sentou-se, Raven permaneceu de pé. Não tomarei muito do seu tempo, continuou o emissário. Sei que ele se tornou valioso. Bernardo inclinou a cabeça. Esse termo está sendo usado demais. O homem sorriu de novo. Valor atrai interesse. Interesse atrai propostas. Bernardo sentiu as linhas se moverem. Não apontavam para perigo imediato. Apontavam para consequências longas. Seja direto, disse Bernardo. O emissário apoiou as mãos sobre a mesa. A Liga Mercante quer previsões limitadas, disse. Nada de guerras, nada de grandes eventos. Apenas rotas, completou. Tempos, atrasos. Raven se mexeu levemente. Isso é informação estratégica, disse ela. Exatamente, respondeu o homem sem se virar. E pagamos bem por isso. Bernardo observou o rosto dele. As linhas mostravam ganhos claros. Redução de perdas, estabilidade econômica local, mas também rotas desviadas de vilarejos menores, mercadores sobrevivendo onde outros falhavam, desigualdade crescendo silenciosamente. Vocês querem vantagem, disse Bernardo. Queremos sobrevivência, corrigiu o emissário. Como todos. Bernardo ficou em silêncio por alguns segundos. E se eu recusar? O homem deu de ombros. Nada muda hoje, disse. Mas outros vão tentar, menos educados. Raven cruzou os braços. Isso é uma ameaça? É logística, respondeu ele. Bernardo fechou os olhos por um instante. As linhas tremeram levemente. Não porque a proposta fosse errada, mas porque aceitá-la criaria precedentes. Vocês não querem previsões, disse Bernardo abrindo os olhos. Querem prioridade. O emissário sorriu, satisfeito. Exatamente. Bernardo apoiou as mãos na mesa e se levantou. Então a resposta é não. O sorriso do homem vacilou. Posso perguntar por quê? Bernardo olhou direto para ele. Porque se eu começar a escolher quem atravessa o mundo em segurança, disse, estarei decidindo quem pode morrer fora da rota. Silêncio. Isso já acontece, insistiu o emissário. Bernardo assentiu. A diferença é que não serei eu quem assina. Ele se virou para sair. Isso não acaba aqui, disse o homem agora sem sorriso. Bernardo parou na porta. Eu sei, respondeu. Mas agora você também sabe onde eu fico. Raven abriu a porta e o acompanhou para fora. No corredor, o silêncio voltou. Você recusou dinheiro, proteção extra e influência, comentou Raven. Recusei controle disfarçado, respondeu Bernardo. As linhas à frente se reorganizaram lentamente. Algumas se afastaram, outras começaram a convergir de novo. Bernardo sentiu o peso disso. Ele não tinha escolhido o lado certo, tinha escolhido não ser o lado de ninguém. E naquele mundo, essa era sempre a escolha mais cara. A recusa não ecoou nos corredores da corte. Ela se espalhou por caminhos mais rápidos. Bernardo sentiu isso assim que pisou no distrito comercial. As linhas ali eram diferentes, mais curtas, mais densas, cruzando-se em padrões improvisados. Não havia previsão clara. Havia substituição. Eles já estão se adaptando, murmurou. Raven não respondeu de imediato. Observava os rostos ao redor, os gestos sutis, as conversas interrompidas quando alguém se aproximava demais. Quando informação confiável falta, disse ela, as pessoas criam a própria. Bernardo observou um grupo de mercadores discutindo em voz baixa, mapas simples estendidos sobre um barril. Nenhum símbolo oficial, nenhum selo real. A liga não vai parar, disse ele. Só vai terceirizar. As linhas mostraram pequenas escolhas sendo feitas com base em boatos. Rotas alteradas por intuição, comboios protegidos por promessas vazias. Alguns dariam certo, outros não. Isso vai aumentar o risco geral, comentou Raven. Sim, respondeu Bernardo, mas diminui a dependência de mim. Raven o encarou. Você quer isso? Bernardo demorou um pouco para responder. Quero sobreviver a longo prazo, disse.
E isso exige que aprendam a errar sozinhos. Eles passaram por um cruzamento onde um pregador improvisado falava para um pequeno grupo. Não era religioso, falava de sinais, presságios, sensações. As linhas ao redor dele eram caóticas. Falsos oráculos, disse Raven. Bernardo assentiu. Sempre aparecem quando os verdadeiros somem. E custam caro, completou ela. Bernardo observou o homem por mais alguns segundos. As linhas mostraram perdas pequenas, algumas mortes evitáveis, confusão suficiente para justificar novas demandas por controle. Eles preenchem o vazio rápido demais, disse Bernardo. Vazio não dura, respondeu Raven. Alguém sempre ocupa. Bernardo sentiu o peso disso. Ele tinha recusado uma proposta para evitar escolher quem viveria melhor. Mas o mundo não esperava por escolhas éticas. Se eu não ocupar esse espaço... Começou. Alguém pior ocupa, completou Raven. Bernardo fechou os olhos por um instante. As linhas tremeram como se concordassem. Então não é sobre ajudar ou não ajudar, disse ele. É sobre como ajudar sem virar dono do caminho. Raven observou o distrito ao redor. Essa resposta não existe pronta, disse. Bernardo abriu os olhos. Então eu vou ter que inventar. Eles seguiram caminhando. Atrás deles, negociações continuavam. Rumores cresciam, intermediários se multiplicavam. O mundo já estava tentando andar sem ele, e lentamente estava aprendendo a tropeçar. O cheiro veio antes da visão. Madeira queimada, metal retorcido, sangue seco misturado à poeira. Bernardo parou a alguns metros do que restava do comboio. Nenhum monstro grande, nenhum sinal de ataque planejado. Emboscada oportunista, disse Raven, observando os arredores. Bernardo assentiu. As linhas apareceram fracas, fragmentadas. Mostravam um desvio de rota decidido na véspera. Uma sensação ruim que alguém interpretou como sinal. Um atalho escolhido para economizar tempo. Eles seguiram um boato. Disse Bernardo. Um dos sobreviventes se aproximou, mancando. Disseram que a rota principal estava condenada. Falou com a voz rouca, que algo grande ia acontecer lá. Bernardo não respondeu. Ele já tinha visto. Nada aconteceria na rota principal. Quantos? Perguntou Raven. 4 não chegaram a sair das carroças, respondeu o homem olhando para o chão. 2 e fugiram para o mato. Não sei se sobreviveram. Silêncio. Bernardo se aproximou dos destroços. Tocou a madeira chamuscada. As linhas não mostravam um grande ponto de ruptura. Mostravam uma soma de pequenas decisões ruins. Não foi azar, disse Bernardo. Foi improviso demais. O sobrevivente ergueu o olhar. Então, ninguém viu isso antes? Bernardo sustentou o olhar por alguns segundos. Viram versões piores que não aconteceram, disse. E decidiram evitar todas ao mesmo tempo. O homem não pareceu entender completamente. Apenas assentiu, cansado demais para questionar. Raven se afastou alguns passos, analisando marcas no chão. Eles atacaram rápido, disse. Sabiam que ninguém viria proteger essa rota. Bernardo respirou fundo. Ele não tinha causado aquilo, mas também não tinha impedido. Esse é o custo do vazio, disse mais para si do que para alguém. Raven voltou a se aproximar. Você não prometeu salvar todo mundo, disse ela. Eu sei, respondeu Bernardo. Mas também não posso fingir que isso não me diz respeito. Ele observou o campo ao redor. Nenhum presságio grandioso, nenhuma virada dramática. Apenas um erro que se espalharia em relatórios, boatos e medo. Eles vão usar isso contra você, disse Raven. Bernardo assentiu. Vão dizer que eu poderia ter visto. E poderia? Bernardo fechou os olhos por um instante. As linhas surgiram, fracas, tardias. Poderia, disse, mas teria custado clareza em outro lugar. Raven não respondeu. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, até os sobreviventes começarem a se mover novamente. Quando Bernardo se afastou da estrada, sentiu algo se ajustar dentro dele. Não culpa, responsabilidade seletiva. O mundo estava aprendendo a errar sozinho. E ele estava aprendendo que nem todo erro precisava ser corrigido, mas nenhum podia ser ignorado. O fogo estalava baixo. Não havia conversa. Não havia perguntas. Os sobreviventes dormiam mal, em intervalos curtos, despertando ao menor ruído. A estrada tinha ensinado rápido demais o que significava confiar em presságios vazios. Bernardo estava sentado afastado da fogueira, encostado em uma pedra fria. Ele não estava olhando. As linhas permaneciam ali, à margem da consciência, como algo que ele deliberadamente deixava fora do foco. Raven percebeu. Você está evitando, disse, sem acusação. Bernardo respirou fundo. Estou preservando. Ela observou o rosto dele por alguns segundos. Isso não apaga o que aconteceu. Eu sei, respondeu. Mas também não transforma em lição se eu me destruir tentando impedir tudo. O vento soprou mais forte, fazendo a chama oscilar. Bernardo sentiu a pressão conhecida atrás dos olhos, leve, controlável. Ele poderia olhar. Escolheu não fazê-lo. Eles vão culpar alguém, disse Raven. Sempre culpam. Não importa, respondeu Bernardo. Culpa não corrige padrões. Raven se levantou e caminhou alguns passos, observando os mercadores adormecidos. Antes, você teria tentado entender todas as rotas possíveis, disse ela. Antes, eu achava que entender tudo me dava controle, respondeu ele. Silêncio. E agora? Perguntou Raven. Bernardo demorou a responder.
Agora eu sei que controle é ilusão, disse. O que existe é prioridade. Raven voltou a se sentar. Então você vai escolher quais erros aceita. Não, corrigiu ele. Vou escolher quais acompanharei de perto. A fogueira diminuiu ainda mais, restando brasas vermelhas. Bernardo observou o céu escurecendo. As estrelas estavam visíveis. Nenhuma linha subia até elas. O mundo está ficando mais barulhento, disse ele. Não em som, em decisões. Raven assentiu. Sem oráculos, as pessoas agem cedo demais. Ou tarde demais, completou Bernardo. Ele fechou os olhos por um instante apenas para sentir o limite. As linhas surgiram fracas, distantes. Mostravam o abrigo resistindo à noite. Nada mais. Bernardo relaxou os ombros. Isso é o suficiente, murmurou. Raven observou-o com atenção silenciosa. Ele não estava se tornando frio, estava se tornando preciso. E naquele mundo instável, precisão era a única forma de não ser engolido pelas próprias boas intenções. Bernardo acordou antes do sol. Não por causa de um presságio, nem por ruído. Acordou porque o mundo estava quieto demais. Ele se sentou devagar, sentindo o frio da pedra sob os pés. O abrigo dormia. Os mercadores respiravam pesado, exaustos demais para sonhar direito. Raven estava acordada. Nada aconteceu, disse ela, baixo. Bernardo assentiu. Eu sei. As linhas surgiram de leve, quase por hábito. Não mostravam ruptura. Não mostravam ameaça iminente. Mostravam continuidade. Esse tipo de noite, murmurou Bernardo, é o que mais muda as coisas. Raven inclinou a cabeça. Por que ninguém percebe? Porque ninguém registra, respondeu ele. Ele se levantou e caminhou até a borda do abrigo, observando essa estrada vazia. Amanhã, eles vão dizer que sobreviveram por sorte, continuou. Depois, alguém vai usar isso como argumento para confiar mais em intuição do que em análise. Raven cruzou os braços. E você vai deixar? Bernardo demorou alguns segundos para responder. Vou corrigir uma coisa, disse. Não todas. Ele fechou os olhos. As linhas surgiram mais definidas agora. Não se espalharam, não se multiplicaram. Convergiram. Uma rota específica. Um ponto intermediário. Uma decisão simples que alguém tomaria ao amanhecer. Bernardo sentiu a pressão aumentar levemente. Parou. Não agora. Disse para si mesmo. Raven observou com atenção. Você está aprendendo a parar antes do limite. Estou aprendendo a escolher o momento exato, corrigiu ele. O céu começou a clarear no horizonte. Bernardo abriu os olhos. Quando o sol subir, disse, eu vou avisar sobre uma coisa só. Algo pequeno. Discreto. E o resto? Perguntou Raven. Bernardo olhou para a estrada mais uma vez. O resto vai seguir como seguiria de qualquer forma. Raven não questionou. Ela sabia que aquela escolha não vinha de indiferença. Vinha de cálculo. O mundo não precisava de um oráculo onipresente. Precisava de alguém que interviesse raramente, mas no ponto certo. Bernardo voltou a se sentar, esperando a luz aumentar. Nenhuma cerimônia, nenhuma declaração. Apenas mais um dia começando num mundo que aprendia, lentamente, a viver sem garantias. A vila não estava em pânico, ainda. Bernardo percebeu isso assim que entrou. As pessoas não corriam, não gritavam, apenas esperavam. Esperavam algo que não sabiam nomear. Eles ouviram rumores, disse Raven, observando um grupo próximo ao poço. Não o suficiente para fugir, mas o bastante para hesitar. Bernardo assentiu. As linhas surgiram com clareza moderada. Nada indicava ataque imediato. Nada indicava segurança prolongada. Mostravam apenas um ponto de inflexão próximo. Se ninguém disser nada, murmurou Bernardo, eles vão sair em 2 dias. Raven olhou para ele. E se disser? Bernardo não respondeu de imediato. Ele caminhou alguns passos observando um homem fechando uma janela com cuidado excessivo, como se quisesse proteger algo que ainda não estava ameaçado. Se eu disser demais, disse Bernardo, crio pânico. Se não disser nada, continuou, eles fogem do mesmo jeito. Raven permaneceu em silêncio. Então o que você faz? Perguntou por fim. Bernardo fechou os olhos. As linhas se alinharam em algo simples, uma escolha pequena, um ajuste mínimo. Eu não falo de monstros, disse, nem de ataques. Ele abriu os olhos. Falo de suprimentos. Raven franziu levemente o senho. Isso é tudo? Isso é o suficiente, respondeu ele. Bernardo chamou um dos líderes locais. Não usou o título de oráculo. Não fez anúncio público. Falou baixo. Nos próximos dias, evitem estocar tudo em um só lugar, disse. E reforcem os depósitos menores. O homem o observou, confuso. Por quê? Bernardo sustentou o olhar. Porque é mais prudente, disse apenas. Nada mais. Nenhuma previsão explícita. Nenhuma ameaça. Eles se afastaram da vila pouco depois. Raven caminhou ao lado dele. Você mudou a decisão dele sem dizer o motivo real, comentou. Mudei o ritmo, corrigiu Bernardo. Não o destino. As linhas atrás deles começaram a se reorganizar. A vila não seria atacada, mas também não ficaria ilesa. Perderiam um pouco, aprenderiam algo, não fugiriam em massa. Bernardo sentiu a pressão atrás dos olhos diminuir. Esse é o meio termo, disse, entre salvar e controlar. Raven assentiu.
O mundo continuava perigoso, mas naquele trecho de estrada, ele tinha escolhido intervir o mínimo necessário para que o erro não se tornasse irreversível. Eles não tinham ido àquela vila por pedido, nem por emergência. Bernardo sabia disso desde o início. Essa não era uma rota importante, comentou Raven, olhando o mapa dobrado em mãos. Nem comercial, nem militar. Bernardo assentiu. Justamente por isso. Ele parou por um instante, observando as marcas no chão. Quando as previsões desaparecem, disse, o erro não começa nos centros. Começa nas bordas. Raven entendeu. Vilas pequenas, decisões locais, rumores que ninguém verifica. E quando isso se acumula, continuou Bernardo, vira deslocamento em massa, crise ou oportunidade para alguém pior. As linhas surgiram de leve. Não mostravam catástrofe, mostravam tendência. Eu não vim salvar aquela vila, disse Bernardo. Vim ver se o padrão já tinha começado. Raven fechou o mapa. E começou? Bernardo respirou fundo. Ainda não, respondeu. Mas estava perto. Eles retomaram o passo. Se eu só agir quando algo explode, continuou Bernardo, vou estar sempre atrasado. E se agir cedo demais? Perguntou Raven. Bernardo olhou para frente. Viram o problema. O vento passou pela estrada, levantando poeira leve. Bernardo sentiu a pressão familiar atrás dos olhos. Mínima. É por isso que eu ando, disse. Não para anunciar futuros, mas para confirmar quando não devo intervir. Raven observou-o por alguns segundos. Esse não é o tipo de coisa que outros oráculos faziam. Bernardo assentiu. Por isso eles sumiram. Eles seguiram pela estrada secundária, deixando a vila para trás. Agora ficava claro. Bernardo não estava vagando sem rumo. Ele estava mapeando o vazio deixado pelos outros. E isso era muito mais perigoso do que prever um ataque específico. Bernardo parou no alto da colina sem se sentar. Ele não precisava se acomodar, precisava ver sem mergulhar. As trilhas abaixo pareciam comuns, carroças ocasionais, viajantes solitários, pequenos grupos se movendo com pressa contida. Mas as linhas diziam outra coisa. Estão desviando, disse ele em voz baixa. Raven seguiu o olhar dele. De quê? De tudo que parece seguro demais, respondeu Bernardo. As linhas não apontavam para um evento único, mostravam padrões de fuga antecipada. Rotas menores sendo usadas mais vezes, encontros evitados, movimento noturno aumentando. Isso não é medo imediato, disse Raven. É adaptação. Bernardo assentiu. Sem previsões, as pessoas estão criando seus próprios mapas de risco. Ele sentiu a pressão familiar surgir. Leve, administrável. Não forçou. Se isso continuar, disse, os caminhos oficiais vão morrer primeiro. Raven franziu o senho. Isso enfraquece o controle do reino. E fortalece quem opera nas margens, completou Bernardo. As linhas mostraram algo novo, não claro, mas insistente. Alguém está observando essas mudanças, murmurou. Raven virou o rosto para ele. Quem? Bernardo respirou fundo. Ainda não sei, disse. Mas não são mercadores comuns. As linhas não vinham com violência. Vinham com organização. Grupos pequenos, movimento sincronizado, decisões tomadas antes que o medo se espalhasse. Eles se movem como quem já espera o colapso, disse Bernardo. Raven apoiou a mão no cabo da arma. Isso não parece improviso. Não é, respondeu ele. É gente que sabe viver sem previsão há mais tempo que os outros. O vento passou pela colina, trazendo sons distantes. Bernardo se afastou do limite da visão. Eu não vou seguir isso agora, disse. Raven ergueu uma sobrancelha. Por quê? Porque ainda estão pequenos demais, respondeu. E porque, se eu olhar fundo demais, vou chamar a atenção. Raven assentiu. Então você marca mentalmente. Exato, disse Bernardo. E deixa o mundo mostrar a próxima peça. Eles começaram a descer a colina. As linhas se retraíram, obedientes. Nada explodiu, nada foi revelado. Mas algo importante tinha ficado claro. Enquanto reis, ligas e vilas aprendiam a viver sem oráculos, existiam pessoas que já tinham aprendido antes. E essas pessoas não estavam fugindo do futuro. Estavam se preparando para operar dentro do vazio. Então é isso, rapaziada. Chegamos ao fim do nosso Protinha do Oráculo. Ainda estamos só no primeiro arco, tudo bem calmo por enquanto. Mas podem ter certeza que o bicho vai pegar mais pra frente. Então quem quiser continuação já sabe, deixa o like e se inscreve no canal porque isso ajuda demais a continuar essa obra. Agradeço de coração aos membros do canal, vocês são brabos demais. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!